Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet. Ainda não perdi toda a papada, mas ela já está saindo. Ela tá vendo? Se eu fizer assim já não tem mais, né? Se eu fizer assim ainda tem. Então vamos falar sobre a mais nova polêmica que eu gerei no Twitter, porque eu não aprendo nunca. Eu sou um eterno aprendiz. Na verdade, eu acho que é burrice mesmo. Eu sou burro. Eu não aprendo que o Twitter não é um lugar para fazer certo tipo de coisa. Eu acabo cometendo sempre o mesmo erro. Já tinha cometido na semana passada e ia fazer um vídeo explicando, não deu tempo, faço, sei lá, no mês que vem, porque eu estou ferrado de tempo. Eu estou com um monte de prazos a serem cumpridos que eu não consigo cumprir nenhum, né? Ia fazer aqui... Eita, eu ia fazer hoje um unboxing aqui das camisetas novas da Doppel, porque vão começar as estampas ligadas ao meu canal mesmo, mas vai ficar para semana que vem, porque eu não vou ter tempo de fazer isso hoje. A única coisa que eu vou conseguir avisar para vocês, né? Óbvio, vocês querem entrar no site da Doppel, tá aqui a camiseta. A única coisa que eu queria avisar pra vocês é que eu vou estar em Goiânia na sexta-feira, no dia 24, agora fazendo uma palestra lá no Colégio TEL. Esta palestra será de graça e você tem só que passar na secretaria do Colégio TEL para pegar o seu ingresso, tá? Eu vou deixar aqui embaixo mais informações ou uma... Não, na verdade eu vou deixar aqui na tela um quadro aqui escrito. E aí vocês dão uma olhada aí, quem for de Goiânia, eu acho que vai ser muito legal. Bom, o que aconteceu que eu tomei pedrada de tudo quanto é lado por causa de um tweet que eu fiz ontem. Confesso que foi despretensiosamente, porque eu costumo fazer tweets desse jeito e dessa vez ela tomou uma proporção que eu não tinha como prever. Eu não imaginava que iria ter essa tamanha repercussão, pelo menos para o meu mundo foi uma repercussão muito grande. Não tenho nem como saber exatamente quanta repercussão isso deu no Twitter, porque muitas pessoas, inclusive pessoas próximas minhas, não me taguearam nesses debates, então eu não tenho como ver e acompanhar tudo. E várias pessoas que eu seguia, que me seguiam também, deixaram de me seguir e, enfim, foi uma loucura, assim, uma loucura. E eu vou tentar chegar a conclusões aí, que eu ainda estou pensando, estou refletindo muito sobre isso que aconteceu, e eu vou tentar chegar a conclusões aqui neste vídeo, tá? Que eu acho que é um espaço melhor, porque eu tenho como falar por 40, 50 minutos, e consigo expor tudo que eu preciso, né? Tudo que eu quero, que eu acho que é importante. Obviamente que eu fiz alguma coisa errada, porque não era para ter gerado todo esse fuzz, mas também acho que eu dei azar em outros aspectos, tá? E em outras partes eu já fui mal compreendido, porque aí vai amontoando coisa, né? Bom, então vamos lá, vamos ver o que aconteceu, que era sobre a astrologia, tá? Eu fiz um tweet às 8h40 da manhã. Esse meu tweet, até agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo, ele já tem quase 5.000 compartilhamentos e 14.000 curtidas, que é um padrão muito atípico para o meu Twitter. E depois tem uma thread, né? Eu coloquei uns 4 ou 5 tweets na sequência, mas eu vou falar de um por um, tá? Bom, o meu primeiro tweet foi esse aqui. Já passou da hora das pessoas perceberem que a astrologia é a terra plana socialmente aceita. As duas ideias, 2 pontos. 1. São antigas igual, com licença poética aí para o português, né? 2. Não possuem respaldo algum em evidência. E 3. Os argumentos dos defensores se baseiam em viés de confirmação e péssima compreensão das leis da física. Os outros tweets que eu fiz na sequência são um pouco mais polêmicos porque eu fiz outras comparações, mas de longe, pelo menos dos prints que eu recebi e dos tweets que eu vi, e além dos comentários que eu recebi em box também, um monte de coisa, essa foi a comparação que mais ofendeu as pessoas. As pessoas ficaram muito putas, as pessoas da astrologia, ficaram muito bravas de serem comparadas com terraplanistas. E não apenas as pessoas da astrologia, pessoas que não acreditam em astrologia, mas que vieram defender a astrologia ou, enfim, a maneira como as pessoas pensam com relação à astrologia, vieram defender com unhas e dentes, falando sobre essa questão, dizendo que era completamente injusta a minha comparação com o terraplanismo. Deixa eu falar um pouquinho sobre essa questão aí do terraplanismo, porque eu achei que no tweet, e aí eu posso estar errado, como eu falei, eu posso estar errado, mas eu achei que nesse tweet eu tinha deixado bastante claro quais eram os motivos de eu estar comparando as duas coisas, a Terra plana com a astrologia. Porque as duas são antigas, ou seja, na antiguidade muitas sociedades acreditavam que a Terra era plana, algumas já tinham descoberto que não era, depois de um tempo já meio que não era um problema muito grande essa questão de Terra plana, né? Praticamente ninguém acreditava e agora voltou basicamente por causa do péssimo sistema educacional que a gente tem. A astrologia, ao contrário de ter desaparecido, ela foi até relegada apenas a alguns grupos, mas ela sempre esteve por aí e sempre foi relevante em certos núcleos da sociedade, e hoje a gente pode dizer, né, pelo menos foi o que apareceu aqui numa reportagem do Globo do dia 7 de junho de 2017, dizendo que 42% dos brasileiros acreditam em astrologia.
Então é uma quantidade bastante razoável de pessoas que possuem crença nesse sistema da astrologia. A gente vê uma aceitação muito maior da astrologia do que da Terra plana. Por isso que eu falei que a astrologia é como se fosse a Terra plana socialmente aceita. Aliás, nem fui eu que inventei isso. Eu acho que quem inventou isso foi o Schwarza do Poligonautas. Eu acho. Ou não, houve uma coisa de trás. Eu li isso de alguém, tanto que não foi nem autêntico da minha parte fazer isso. A parte 2, acho que aí a gente entra na questão científica, que eu não quero discutir aqui, tá? Tem outros vídeos por aí para discutir, mas não possui respaldo nenhum em evidência, ponto. Então isso eu acho que não tem muito do que discordar. Você não tem uma evidência controlada para demonstrar nem que a Terra é plana e nem que a astrologia possui algum fundamento nas suas afirmações. E 3, que os argumentos dos defensores se baseiam em viés de confirmação. Alguns vieses de confirmação foram, inclusive, descritos no começo, justamente por causa do estudo com a astrologia ou a crença das pessoas em astrologia. E péssima compreensão de leis da física. Porque é isso, né? Para você achar que a gravidade é uma mentira, que a Terra está subindo, alguma coisa assim, todas aquelas coisas que os terraplanistas defendem, você tem que ter uma compreensão muito ou errada ou superficial das leis da física. E no que diz respeito à astrologia, a mesma coisa. Para você achar que um astro que está a 250 milhões de quilômetros de distância pode influenciar de alguma maneira... E veja, não está influenciando na matéria. Está influenciando no psicológico da pessoa, na maneira como a pessoa vai encarar seus problemas, se ela vai ser mais organizada, menos organizada, se ela vai ser mais briguenta, se ela vai ser mais cética, sei lá. Tipo, não há nenhum tipo de lei da física que consiga respaldar qualquer coisa disso. Não adianta vir falar que, não, mas a Lua exerce gravidade na água. A água é uma coisa. As suas escolhas não são coisas. O cérebro das pessoas, né, ainda que você queira ser, digamos assim, vai dizer que há uma questão biológica nas nossas escolhas, que esteja imbricada no cérebro, né, ou seja, que tenha uma coisa a ver com a matéria do cérebro, né, com a massa do cérebro, ainda assim, eu garanto para vocês que coisas como hereditariedade, genética, ambiente de criação são muito mais relevantes para determinar como que uma pessoa vai ser do que a posição que Urano tinha na hora que ela nasceu, tá? Que até onde se sabe não influencia em absolutamente nada. Mas aí, ok, algumas pessoas vieram comentar sobre a astrologia nova, né? A nova astrologia, a astrologia moderna, que, enfim, ela tem outros conceitos, que ela diz que a posição dos astros, na verdade, são apenas uma coincidência, que o que está gerando essa modificação dos psicológicos não tem a ver com o astro, não é o astro mandando nada para a pessoa, mas que por coincidência essas coisas acontecem quando o astro está em determinado lugar. Então, seria uma evidência indireta, digamos assim. Muito interessante, muito bonito, mas igualmente carece de qualquer evidência, né? Além do que, o que seria essa coisa, né? Enfim, provavelmente a gente tem aí algumas correlações espúrias, né, que a gente fala, né? Você tem uma comparação de dois fenômenos que parecem estar correlacionados quando na verdade não estão. Então eu achei que esse meu tweet tinha ficado bastante claro quando eu pontuei por que eu estava comparando as duas ideias, tá? Teve uma pessoa que veio me falar aqui que não, porque você está desconsiderando toda a parte histórica da astrologia, que ela foi importante no começo da astronomia. Mas isso não muda o fato de que hoje, da maneira como as pessoas pensam e do jeito como a gente enxerga as coisas, guardadas as devidas proporções de quantidade de pessoas que aceitam, você defender a Terra plana não é muito diferente, nesse sentido de evidência ou do tipo de argumentação que você tem, de defender a astrologia. Qual é a diferença? A diferença é a aceitação social. Se você fala que você é um terraplanista, as pessoas acham que você é maluco, e se você fala que você acredita em astrologia, as pessoas acham que isso está ok. A diferença, a meu ver, nesse sentido, é a aceitação social. Eu não abordei a questão histórica, é óbvio que a parte histórica das duas é diferente, eu só falei que elas eram antigas, e antigas elas são, as duas. Então eu acho que esse primeiro tweet meu aqui eu já expliquei. Por que as pessoas ficaram tão ofendidas na comparação com a Terra plana? Não sei. Talvez porque realmente elas nunca tivessem parado para pensar, ou talvez porque a loucura do outro é loucura, a minha loucura é verdade, não sei, tá? Eu posso estar sendo meio arrogante, talvez, mas na minha posição de cético eu não entendi. Sério, eu tô tentando entender porque as pessoas ficaram tão ofendidas da comparação da astrologia com Terra plana, a ponto de vir pessoas que nem acreditam em astrologia vir defender loucamente isso. Então vamos lá, segundo tweet. Esse teve menos compartilhamento e menos curtida, mas ainda assim 3 mil curtidas não é pouca coisa. Pirula, deixa o povo acreditar, né? Imitando alguém que estaria refutando já o meu primeiro tweet. Pois é esse pensamento que é prejudicial. Tem gente que contrata e demite funcionários baseados em fantasia. Tem gente que decide o futuro dos outros assim. E isso é considerado normal pelos outros. Não é para ser normal. Aqui eu recebi uma gama de críticas que são extremamente pertinentes. Mas uma delas é de que todo mundo acaba tendo critérios subjetivos para contratar ou demitir alguém ou alguma coisa assim. Decidir o futuro dos outros, né?
Isso é uma coisa muito triste, na verdade. Mas, de fato, não é apenas a astrologia que faz isso. Muito pelo contrário, se você for levar em conta na ponta do dedo, a astrologia talvez nem seja o mais relevante. Agora, não é porque ela não é o mais relevante que ela não deve ser questionada ou não deve ser criticada. E isso é um ponto que eu queria deixar muito claro aqui com relação às críticas que eu recebi. As pessoas acharam que eu estava me isentando de falar mal de outras coisas para criticar a astrologia, como se eu estivesse desviando o foco de coisas realmente relevantes para falar só da astrologia. Por que eu falo que o Twitter é uma coisa errada de fazer isso? Porque, por exemplo, eu fiz a minha carreira aqui na internet no YouTube. O YouTube é onde eu tenho o maior número de seguidores, é onde as pessoas me seguem há mais tempo. O Twitter é um lugar onde eu meio que desabafo. Eu falo coisas. Eu nunca achei que o Twitter fosse uma rede que as pessoas levassem tão a sério nesse sentido. Só que o Twitter tem as limitações de caracteres, eu aprendi a fazer thread, então, tipo, pra mim eu consigo escrever mais coisas, né, por mais tweets, mas não é o melhor lugar para você se expressar. E é uma coisa muito louca, porque eu achava que todo mundo que me seguia nas outras redes sociais é porque me seguia aqui também no YouTube. E eu percebi que mas muita gente que tá no Twitter nunca viu um vídeo meu, nem sabe quem eu sou. Às vezes me seguiu porque gostou de um tweet que eu fiz, sei lá, 3 anos atrás, e nem sabia porque tava me seguindo mais. E isso é uma coisa muito louca, porque as acusações das pessoas que vieram falar isso são muito injustas. Muito, muito injustas, mas elas são compreensíveis para quem não conhece meu trabalho. Dá uma olhada. A briga que eu arrumei com relação ao aquecimento global, mais de uma vez. Arrumei briga com pessoas bastante desonestas em todos os aspectos, tá? Que ficaram se pegando em pequenas tecnicalidades, porque obviamente eu não sou da área, e ainda assim eu acho que eu fiz um trabalho, modéstia à parte, eu acho que eu fiz um trabalho muito bom para quem não é da área de climatologia, ainda que eu tenha tido ajuda, né? Construí meu canal falando de ateísmo no começo. Então isso já é uma maneira de você criticar de alguma maneira o pensamento mágico da sociedade, falando sobre o fato de existirem pessoas céticas e que não se convencem, por exemplo, com os argumentos para a existência ou de uma divindade, ou de espiritualidade, qualquer coisa assim. Tá? Então eu comecei falando isso. Critiquei absurdamente, né? Aliás, eu acho que fui uma das primeiras pessoas na internet a criticar as ameaças ao Estado laico que a gente tem aqui no Brasil o tempo todo, com bancada evangélica, com lobbies no Congresso, com coisas assim, né? Fiz vídeos sobre aquele negócio lá do STF, recente, inclusive, né? Sobre a aprovação de ensino religioso nas escolas públicas, ensino religioso confessional, né? Ou seja, não era simplesmente uma aula sobre religiões, e sim uma aula de religião X, né? Coloque aí a que você quiser. Tenho batido em pseudociências há muito tempo, né? Então eu falei sobre os erros com relação à aprovação da fosfetanolamina e todos os erros que envolveram toda essa polêmica lá em 2015, se não me engano. Falei do lance da água alcalina, até hoje eu recebo gente me xingando por causa disso, mas isso daí também não tem respaldo nas evidências científicas. Você tem alguns artigos, mas esses artigos não concluem nada. Falei sobre homeopatia mais de uma vez, apanhei para burro também, mas outra coisa que não tem evidência nenhuma, é praticamente mágica. Falei dos antivacina, tenho 3, 4 vídeos sobre vacina, inclusive era para ter feito um essa semana, não fiz porque eu sou um lixo de pessoa. Estou fazendo esse vídeo aqui porque aconteceu essa briga toda. Então eu acho absurdamente injusto, é injusto mesmo, é injusto e triste para mim ver pessoas que algumas não me acompanham, mas algumas pessoas me acompanham, dizendo que eu estou fazendo uma tempestade num copo d'água, falando de uma coisa irrelevante que não deveria ser dita. Se eu falasse só de astrologia, e ficasse batendo só em astrologia, e eu ficasse fazendo meu canal sobre isso, e eu ficasse fazendo um tweet por semana disso, eu até concordaria com a sua crítica. Aliás, eu concordaria muito com a crítica. Mas, tendo em conta tudo que eu já fiz, tendo em conta todos os tipos de coisa que eu critiquei, dizer que eu estou fazendo um cavalo de batalha com algo irrelevante, dói. Machuca isso. Porque é cagar em cima de tudo que eu fiz. Literalmente isso. Não vou falar que não estou chateado, não. Estou bem chateado de ouvir isso de pessoas que eu gosto, inclusive. Aí a gente tem uma discussão sobre o que é inofensivo e o que não é. Eu lembro até hoje de um vídeo que eu gravei no Blablalogia, com o Emílio e com o Ruas, eu acho que foram com os dois, sobre a questão da Terra plana, tal, que o pessoal falou, porra, mas a Terra plana é inofensiva. A pessoa que acredita em Terra plana, ela não tá fazendo mal nenhum pra ninguém, né? E tipo, que diferença faz pra mim se o sapateiro acredita em Terra plana, se o bombeiro acredita em Terra plana, se o padeiro acredita em Terra plana? Não faz diferença nenhuma. E eu falei que não existe pseudocientífica inofensiva. Não existe. Você tem alguma pseudociência que eventualmente acreditar nela pode não fazer grandes malefícios para a sociedade, mas a maneira de você pensar uma pseudociência é maléfica. Então, por exemplo, quem acredita em terra plana geralmente é um sintoma de uma doença muito mais grave. Então você não pega um terraplanista e fala, ai que bonitinho, é um terraplanista. Não, geralmente ele é um sintoma de uma questão conspiratória muito maior que vai incluir aí negação de mudança climática, vai incluir negação de vacinação, vai incluir, sei lá, criacionismo, enfim, todas as outras coisas aí, e inclusive algumas que têm um efeito muito mais prático na sociedade. Então quando você começa a ver as coisas por esse ponto de vista, o terraplanismo, ele é maléfico, porque ele estimula
um tipo de pensamento que pode ser levado a coisas maiores. Ou, ao contrário, ele é o sintoma do estágio terminal. Ou seja, a pessoa já era conspiracionista, já tinha um pensamento de pseudociência, essas coisas todas, ou de negação da ciência, né? E isso vai crescendo, crescendo, crescendo até chegar no Terra plana, né? Que seria o último estágio da doença. Então, isso são dois aspectos, né? Por que eu acho que a Terra plana não é inofensiva? Ela é, digamos assim, indiretamente ofensiva. Diretamente ela é inofensiva, mas indiretamente não é. Com relação à astrologia, ela é uma pseudociência, em boa parte. Teve pessoas que vieram me criticar falando, eu nunca falei que a astrologia é científica. Ótimo, lindo. Se vocês viram aquele meu vídeo falando sobre o livro do professor Ronaldo Pilate, vocês vão ver que é sobre ciência e pseudociência, vocês vão ver que eu comentei que a pseudociência, ela obrigatoriamente, para ela ser considerada pseudociência, é porque ela tem alguma alegação científica e o resto não é. Tá? Então, a religião, pura e simples, não é pseudociência, porque a religião não alega ser científica. Algumas talvez, mas aí são outros 500. Na verdade, são braços, né? Por exemplo, o criacionismo tem uma base religiosa, mas ele apregou a ser científico. Então, o criacionismo parte de uma questão bíblica, de uma questão cristã, religiosa ou muçulmana, mas ele tem essa verve de colocar como científico, né? Então, nesse caso, entra com pseudociência. Tá? Então, a crença em Deus não é pseudociência, mas a crença no criacionismo, especialmente esses científicos, coisa aí, é pseudociência. A astrologia, se ela for levada apenas como uma questão de crença pessoal e algo assim, beleza, isso não é pseudociência. E realmente, se for levar em conta do ponto de vista de relevância, né, pessoas que acreditam em religiões mais organizadas tentam cagar a regra na vida dos outros muito mais do que coisas não organizadas, né, como essa questão de astrologia, salvo um ou outro charlatão. O problema não é esse. O problema é que o pensamento que leva à astrologia, ele acaba passando pela ciência. Quase todas as vezes que eu vi alguém falando sobre astrologia, eu vi essa pessoa citando algum princípio científico, ou querendo respaldar alguma coisa com ciência, ou dizendo que a astrologia começou junto com a astronomia e que é científico e é não sei o que, não sei o que lá, ou falando alguma coisa dessas. A partir deste momento, vira pseudociência. Se você coloca a astrologia como qualquer coisa científica, você tem que fazer ela passar pelo crivo da ciência. E o crivo da ciência implica em estatística, implica em minimizar viés de confirmação, tentar propor hipóteses testáveis. Há pouquíssimas hipóteses testáveis na astrologia, porque eles estão falando muitas coisas baseadas em wishful thinking, e o que é testável a gente já fez estatística e já demonstrou que não há nenhum tipo de respaldo. Então, quando você coloca a astrologia como científico, sinto muito, você está errado. Você pode até dizer que ela tem uma possibilidade de ser uma hipótese científica. E tem. Já foi testada, já foi refutada. É igual a homeopatia. Já foi testado, já foi refutado. Ah, quer dizer que não pode testar de novo? Lógico que pode. As refutações antigas podem estar todas erradas, mas não dá para afirmar que é científico. Ah, isso não dá. Não dá para usar ciência para respaldar, isso não dá. Então, o pensamento com relação à astrologia, esse pensamento místico, digamos assim, ele é diferente do pensamento conspiratório do terraplanista, mas ele gera outros tipos de pensamento conspiratório para o outro lado. Então, por exemplo, as pessoas que têm a tendência, têm o pensamento místico de astros e energias, usar a palavra energia sem usar uma definição muito clara dela do ponto de vista da física mesmo, o que é uma energia, né? Energias são coisas muito bem definidas, né? Não é um troço que você não vê e, portanto, não sei o quê. Então, quando você começa nesse discurso das energias, isso permeia uma série de outros aspectos da vida da pessoa. Então, não é à toa que boa parte das pessoas que acreditam em astrologia, por exemplo, também acreditam em homeopatia. Porque você tem uma descrença natural com relação às coisas da indústria farmacêutica, por exemplo, por uma série de coisas, e aí você tem aquela necessidade de ser natureba, e aí a homeopatia entra como natureba, porque na verdade é feita de plantas e coisas assim, e ao mesmo tempo as pessoas não percebem que a homeopatia não funciona, e aí você entra nisso daí. Eu achei aqui, né, alguns sites falando sobre a dieta dos signos, né, e isso entra nesse ponto de vista energético, esotérico, natureba e todas as outras coisas assim. Então, tipo, sei lá, será que você não tem malefício nenhum nessa questão de dieta do signo? Sabe, tem um monte de gente que estuda sobre a questão de fisiologia humana, sobre a questão de nutrição, e você chega e fala, não, se você nasceu em abril, você não pode comer brócoli. Qual a base que se diz para isso, se não for simplesmente um pensamento mágico? É um pensamento mágico que não é diferente de você acreditar que porque a homeopatia é feita de planta, ela funciona melhor do que um remédio que é feito em laboratório sintético, sendo que muitas vezes a origem do remédio sintético é uma substância de uma planta, só que ela foi sintetizada e agora ela é feita para melhorar o princípio ativo, enquanto que o remédio homeopático não tem nada, nada, literalmente nada. Tem açúcar ou água ou álcool, dependendo de qual é o meio ali que você dilui. Então é uma forma de pensamento que, a meu ver, é bastante maléfica também. E não é tão inofensiva assim. Ela pode ser, como ela é socialmente aceita, né, ao contrário da Terra plana, a astrologia pode ser a porta de um pensamento místico, vai acabar gerando, por afinidade de pensamento,
a crença em uma série de outras coisas que podem sim gerar um malefício direto na pessoa. Fazendo com que ela pare de se tratar com remédios que efetivamente podem ter algum tipo de ajuda, ou fazendo com que ela passe a se alimentar muito mal ou acreditar numa série de coisas que podem sim prejudicar a vida da pessoa. Tenho estatística sobre isso? Não tenho. Mas também não tenho estatística sobre a questão da Terra plana. Então, eu estou falando aqui uma percepção que eu tenho das coisas. Se você quiser questionar uma, você obrigatoriamente tem que questionar a outra. Tá? Nenhuma das duas aqui eu estou falando baseado em estatísticas. Eu estou falando baseado naquilo que a gente percebe do mundo. Tá? Na minha visão pessoal e na visão pessoal de outras pessoas que eu vejo colocando na internet. E na opinião das próprias pessoas que eu vejo defendendo tanto a Terra plana quanto a astrologia. Tá? Então, nesse sentido, eu não acho que seja tão inofensivo assim, ou tão irrelevante. Não é porque não é prioritário, não é porque não tem uma bancada da astrologia querendo exigir que as pessoas usem a dieta dos signos nos colégios, nas cantinas de escola pública, que eu acho que não se deve falar da questão de astrologia. E foi isso que eu percebi. Eu percebi as pessoas usando isso, que é uma falácia, na verdade. A falácia do mais relevante versus menos relevante. Né? Ou seja, se tem criança passando fome na África, então a gente não devia dar dinheiro para a NASA. É esse tipo de argumentação, ou seja, se tem pessoas com problemas de saúde pública aqui no SUS, a gente não deveria dar dinheiro para a ciência. É um jogo de palavras que pode ser bastante desonesto, a meu ver. Não estou dizendo que as pessoas que fizeram isso comigo agora no Twitter foram desonestas, mas talvez elas não tenham percebido como isso é uma falácia. Novamente, repito, se eu tivesse feito da astrologia o meu cavalo de batalha, como tem outros divulgadores científicos que escolheram seus cavalos de batalha e foram para frente, eu concordo com a crítica, porque eu acharia que, tem coisa mais importante para lutar agora, no momento, sobre a questão da ciência, do compreensão da ciência. Agora, eu fiz um tweet, na verdade uma thread, de um assunto que eu quase não cito. Eu citei astrologia em um vídeo no meu canal especificamente, que eu coloquei no título, etc e tal, e citei astrologia como assunto paralelo em 3 ou 4 vídeos a mais do meu canal, que tem 300 vídeos. Então, não acho que seja uma prioridade para mim falar de astrologia. Eu comentei isso no Twitter. E por que virou esse cavalo de batalha, não sei. Eu não sei, eu posso colocar alguns questionamentos depois. Agora, pessoas virem me falar que eu deveria me furtar de falar de astrologia, eu não deveria abrir a boca para falar de astrologia, porque tem outras coisas piores para fazer, isso é uma falácia. Ponto. Isso é uma falácia e é muito ruim ver ela sendo usada. Especialmente por pessoas que, tecnicamente, eu acharia que tinham algum tipo de coerência. Ou seja, a minha crítica até agora é sobre a questão de ser socialmente aceito. Né? Não é sobre as pessoas acreditarem ou não em astrologia, e muito menos sobre as pessoas acreditarem ou não em Terra plana. É sobre isso ser socialmente aceitável. É sobre as pessoas acharem isso normal, legal, e não tentarem, mostrar que isso não funciona. Tá. Aí eu falei, e não só pessoas decidem o destino das outras baseado nisso. Porque se fosse só o destino delas, tava ok. Cada um sabe de si. 2.000 curtidas nesse Twitter aqui. Isto é socialmente aceito e inclusive estimulado. E o pessoal do politicamente correto abraça e acha lindo. Não é lindo. E essa é que é a questão, entendeu? Você tem uma coisa que pode ser potencialmente complicada, não é ainda, mas pode ser potencialmente complicada, que já tem um ou outro caso de prejuízo, eu já vou falar sobre isso, e novamente, que influencia nos outros. Se fosse só o destino da pessoa, eu sou o primeiro a falar, cara, vai aí, faz aí. Eu nunca critiquei as pessoas acreditarem em Deus aqui no meu canal. Eu só falo que elas têm que aceitar que eu não acredite. Isso eu falo. Questiono algumas coisas, explicando por que eu não acredito. Mas nunca enfio o dedo na cara da pessoa e falo, você acredita em Deus? Nunca, nunca, nunca. Vocês podem procurar em qualquer ponto do meu canal que vocês vão ver que não tem. Eu cagando regra, dizendo que eu sou melhor porque eu não acredito em Deus ou alguma coisa assim. Então eu nunca falei que a pessoa que acredita em astrologia não deveria acreditar e, não, você tem que arrancar esta crença da cabeça. Vieram falar que eu tava forçando as pessoas a acreditar. E eu definitivamente não sou um canal desses que cria massa de manobra, porque se eu criasse massa de manobra eu já tava rico. Eu inclusive, estimulo as pessoas a pensar com as próprias cabeças e não a ficar me seguindo como se fosse uma idolatria cega. Ao contrário do que outros canais fazem, né, de várias vertentes aqui no YouTube. Né? É assim que se ganha engajamento, inclusive. Né? Eu critiquei o fato da astrologia receber um status especial entre as outras pseudociências porque ela é socialmente aceitável. Só isso que eu falei. A homeopatia goza do mesmo problema. A homeopatia também é socialmente aceitável em vários meios sociais e, eu acho isso tenebroso, eu acho isso terrível. E eu já falei muito mais sobre homeopatia no meu canal do que eu falei sobre astrologia, porque eu acho que é mais perigoso. Só que você dissociar o tipo de pensamento que leva a pessoa a acreditar em astrologia e o tipo de pensamento que leva a pessoa a acreditar em homeopatia, desculpa, não foi bem sucedido. Então eu fico meio preocupado, porque você vê,
Eu já ouvi vários casos, tudo bem, evidência anedótica, mas não importa, um caso já é muito. Eu ouvi vários casos de pessoas que disseram que, não, eu vou segurar a gravidez mais uns dias, ou então eu vou fazer a cesárea um dia antes, porque eu quero que meu filho nasça de virgem, não nasça de sagitário, sei lá o quê. Você está interferindo na vida das pessoas. E se der algum problema, e se der alguma complicação? Eu não sei, pode ser que eu esteja maluco, mas eu não acho que é tão inofensivo assim. Eu não consigo achar que é tão inofensivo. E aí, beleza. Teve um pessoal que não falou que considera científico. Considera a astrologia como algo de fé, religião, né? Uma coisa de fé, de crença, etc e tal. Não considera nada científico. Beleza. Aí a gente entrou numa outra seara que não tem nada a ver. Aí, quando você vai fazer uma comparação, beleza, você entende que, partindo do pressuposto da astrologia como crença religiosa, tá? Ainda que não forme um cânone, né, uma coisa assim, mas tendo uma crença religiosa baseada, né, nos astros, na posição, etc., você teve aí perseguições com relação à astrologia ao redor da história, né, principalmente por causa das outras religiões, né, mais organizadas, né, menos tolerantes, uma coisa assim, você teve perseguição da astrologia. Então, meio que eu consigo entender por que o pessoal do politicamente correto abraça pessoas que gostam de astrologia, porque seria do mesmo jeito que elas abraçam religiões minoritárias, como, por exemplo, o candomblé e a umbanda. O que me deixa com raiva na discriminação com relação a religiões minoritárias não é porque eu acho que elas existem ou porque elas acontecem. Não, eu não acredito nisso. Eu acho que elas estão tão erradas quanto. Só que eu acho errado as pessoas pegarem no pé só de uma e não de todas. Então eu sou a favor de uma justiça maior com relação às religiões, né? Eu acho que todas elas tinham que ser vistas em pé de igualdade. Então, eu entendo a motivação inicial que pode gerar algumas pessoas a defender a astrologia como sendo uma religião minoritária. Se 42% dos brasileiros acreditam em astrologia, partindo do pressuposto que essa pesquisa está correta, não consigo considerar minoritário. E outra, também não tem o fator de não aceitação como acontece com candomblé e umbanda. O que você vê com candomblé e umbanda, por exemplo, são pessoas que seguem, que vão no terreiro, que vão que fazem um despacho, alguma coisa assim, mas não contam pra ninguém. Ninguém pode saber, é uma coisa meio velada da própria vida, porque isso é socialmente inaceitável. Né? As pessoas vão ficar olhando feio, macumbeiro e tal. Então, você não vê uma coluna de orixás no jornal ou numa revista. Entende? Você não vê isso. Isso é realmente mal aceito na sociedade brasileira. A astrologia não é. A astrologia é bem aceita. A astrologia, ela é estimulada. Especialmente entre mulheres. Eu não vou abrir essa discussão aqui agora, senão eu vou me embananar e vai ser pior ainda. Mas a astrologia, ela é socialmente aceitável. Você pode falar de astrologia na mesa de jantar da tua casa, na mesa do bar com seus amigos, com o seu chefe você pode falar, provavelmente ele acredita também. Vai falar que você fez um despacho, vai falar que você é filho de Inhansã, alguma coisa assim. Você vai ver o que acontecer. Só Iemanjá que o pessoal aceita. Iemanjá o pessoal aceita porque o pessoal esquece que é de matiz africano. Mas tirando isso, eu acho que tem diferença. Então, apesar de eu entender por que o pessoal do politicamente correto abraça a astrologia, eu não acho que seja um paralelo válido. Eu acho que eles deveriam repensar isso, repensar essa atitude, que foi o meu convite nesses tweets até agora onde eu estou lendo. Então agora vamos ao outro tweet, que esse foi o mais polêmico e esse daí vai requerer um pouco mais de delicadeza para explicar. Uma pessoa perder o emprego porque nasceu em janeiro e não em maio é, a meu ver, quase tão grave quanto perder o emprego por ser negro ou homossexual. Um relacionamento terminar baseado nisso, idem. Mas o pessoal dos movimentos estão sempre lá abraçando o astrólogo. Novamente estou fazendo aqui uma crítica ao pessoal que é dito de esquerda, mas seria mais progressista, né, do politicamente correto, que não vê problema nenhum em abraçar astrólogo ou em abraçar a astrologia. E aí eu fiz essa comparação que as pessoas têm razão de ter ficado ofendidas, tá? Então nesse ponto eu fui um insensível, realmente eu fui um paquiderme. É porque eu toquei num tema sensível e que é bastante doloroso para muita gente, como já fiz inclusive outras vezes e fui acusado da mesma insensibilidade. Mas o meu paralelo que eu fiz não está essencialmente errado. Eu posso ser acusado de não ter sido delicado o suficiente para tocar em assuntos que geram dores reais para as pessoas no mundo. E eu tenho que me desculpar por isso. Mas especificamente o que eu falei na frase não é errado, porque o que eu quis dizer nessa frase foi o seguinte: é um motivo completamente idiota você demitir uma pessoa pelo que ela é, e o que ela é não trazer nenhum demérito para o serviço que ela desempenha, sabe? E isso é um preconceito gravíssimo, porque a pessoa que é negra não escolheu ser negra, a pessoa que é homossexual não escolheu ser homossexual, e se você vai parar para pensar, a pessoa que nasceu em janeiro não escolheu nascer em janeiro, a pessoa que nasceu em maio não escolheu nascer em maio, e ela perdeu o emprego por causa disso, é quase, friso no quase, que eu coloquei no meu tweet, tão grave quanto. Agora, qual é o grande erro que eu cometi nessa associação que eu fiz? É a frequência, né? E o peso social que isso traz. Porque a gente não tem estatística sobre isso em lugar nenhum, certo? Se a pessoa demite um funcionário por ele ser negro, ela não vai colocar isso na ficha de demissão porque ela vai ser presa.
Ela vai falar que demitiu o funcionário porque ele não estava adequado, porque está tendo corte de pessoal. Geralmente a pessoa que é demitida por racismo, ela percebe isso por fatores indiretos. Tipo, eles me cortaram porque estava tendo corte de verbas, mas eles contrataram mais 10. Pô, mas espera lá, eu não me adequei à vaga, mas eu estava fazendo tudo certo e as pessoas gostavam de mim. Tipo, entendeu? Você vai detectando esses traços do racismo ou da homofobia, né, que podem fazer uma pessoa ser demitida, através desses fatos indiretos. Mas você não tem como fazer uma estatística, por exemplo, de quantas pessoas foram demitidas por ser negras ou por ser homossexuais, porque as pessoas escondem isso, né? Os empregadores não vão afirmar esse tipo de coisa. E a mesma coisa com relação à astrologia, né? Você não tem uma estatística com relação a isso, tá? Agora, é óbvio, você tem um problema social de aceitação com negros e com homossexuais, que não é nem de perto o mesmo problema que você tem de aceitação por causa da questão da astrologia. O meu erro nisso aqui foi fazer uma associação sem dar as devidas ressalvas. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui também, em parte. Porque, apesar dessas diferenças de relevância social, o que eu me referia nesse tweet é que, do ponto de vista factual, de você ser demitido por um motivo esdrúxulo, dá no mesmo. Ou quase no mesmo. Eu falei quase no mesmo. Porque eu ficaria absurdamente ofendido se eu fosse demitido por causa da minha cor, ficaria absurdamente ofendido se eu fosse demitido por causa da minha orientação sexual. Imagina, ou não tivesse ganho o emprego. Se você não ganhou o emprego por ser negro, se você não ganhou o emprego por ser gay, ou se você não ganhou o emprego porque você é de Sagitário, sei lá, isso é tão absurdo quanto. Eu sei que não tem o mesmo peso social, porque você não tem aí toda uma questão de verdadeiras castas que são formadas por causa do preconceito. Mas é tão grave quanto, se você for levar em conta o fato em si, o fato único e exclusivo de que você está demitindo pessoas por motivos completamente idiotas, ou deixando de contratar essas pessoas, né? Veio uma menina falar aí que, mas se você já contratou, como é que você vai demitir? Não, são casos diferentes, ou você não contrata baseado em signo, ou você demite baseado em signo, sei lá, o chefe mudou, alguma coisa assim. Aí vão falar, putz, mas não tem caso nenhum disso acontecendo. Eu achei na internet casos disso acontecendo. O pessoal colocou uns tweets do Vagas Arrombadas, né, que é um site que coloca esse tipo de coisa, mas alguns deles podem ser questionados. Porque às vezes podem ser empregos fake, né? Você liga lá e na verdade não tem ninguém e tal, é só pra tirar uma onda mesmo. Mas eu achei aqui, ó, dá uma olhada, uma matéria de 2014 falando sobre como as empresas estão confiando na astrologia para tomar decisões e contratar pessoas. Empresas usam o perfil profissional dos 12 signos do zodíaco na gestão de pessoas. Então, sei lá, você vai para o departamento jurídico porque você é de Capricórnio, você vai para o departamento de vendas porque você é de Sagitário, coisas desse tipo. Tá? E se vocês forem cavucar na internet, todos os links que eu achar, eu vou colocar aqui embaixo na descrição, tá? Todos aqui que eu achar. No momento, enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, tem 3. Então, se vocês acharem outros e colocarem nos comentários aqui dos vídeos, eu vou pôr mais ainda, tá? Isto é um problema social? Não. Mas é uma pessoa interferindo na vida da outra baseado numa fantasia. Seria tão ruim quanto a pessoa mandar embora porque a pessoa é da Umbanda. E até teve um senhor, né, da Carta Capital, que brigou comigo no Twitter também, que falou que os próprios critérios de seleção dos RHs das empresas em geral são totalmente subjetivos, são uma merda. Que, tipo, usando um tipo de psicologia que não é usada por nenhum psicólogo, já é horrível, e que o signo seria o menos pior, das coisas. Mas então, tipo, não é porque tá tudo uma merda que eu vou cagar mais ainda, sabe? Não é porque, além de eu estar usando uma psicologia furada, eu ainda por cima vou usar signos e vou usar outras coisas que não tem nenhum tipo de respaldo, sabe? Para fazer a diferença entre contratar ou não alguém, para servir de critério de desempate, alguma coisa assim. Isso é bobagem, isso está prejudicando pessoas. Então, tudo bem, pode não estar prejudicando num nível astronômico, pode não ser um problema social, como o que acontece com relação à homofobia ou com relação ao racismo, mas se você for levar em conta como fator individual, é tão ruim quanto. E quando eu fiz essa comparação, novamente, concordo que foi insensível da minha parte fazer essa comparação, mas quando eu fiz essa comparação, a minha ideia era mostrar que isso não deveria ser socialmente aceitável. Que as pessoas não deveriam normalizar isso como se não fosse tão ruim quanto contratar a pessoa por critério de cor ou de orientação sexual. Agora, é óbvio, isso quer dizer que eu deveria criar um cavalo de batalha com relação a isso? De jeito nenhum. E eu não fiz isso. Eu fiz uma thread no Twitter. Um dia. Fui trabalhar. Voltei. O mundo caiu. Todo mundo louco. Todo mundo querendo me matar. Como se eu vivesse a minha vida em função disso. E eu não faço. Eu tenho mais vídeos aqui no meu canal criticando racismo do que criticando astrologia. Eu tenho mais vídeos no meu canal criticando homofobia e discutindo sobre as questões homossexuais do que criticando astrologia. Mas não é por isso que eu não devo falar de astrologia. Isso não faz com que a astrologia seja um assunto proibido.
Sabe? O que eu senti foi isso. Não mexa na astrologia. A pseudociência que você ataca tem que ser só aquelas que não concordam comigo. Sabe? Fazendo uma analogia aí com o título da minha palestra, que vai ter agora em Goiânia, no dia 24. A pseudociência que eu acho que são ruins, sabe? Essas você tem que atacar. Essas são as prioritárias, tal, não sei o quê. As outras não. Tanto é que muitas pessoas que me aplaudem quando eu defendo os direitos dos homossexuais, inclusive usando fundamentos científicos, defendendo tolerância religiosa, essas coisas todas, são pessoas que me criticaram profundamente quando eu falei mal da homeopatia, ou quando eu falei mal da água alcalina. E só seria válida essa crítica se eu tivesse feito da astrologia o carro-chefe de críticas do meu canal. Eu não fiz. Com relação ao criacionismo, talvez, mas o criacionismo é a minha área que eles atacam. É a minha área profissional. É a minha área, eu trabalho com evolução biológica. Então, tipo, o fato de eu falar mais sobre evolução e, eventualmente, responder a argumentos criacionistas é porque esta é a minha área. É porque este é o ponto em que aperta o meu calo. Então é isso. Vocês também poderiam dizer que é irrelevante para as pessoas lá, para o padeiro, para o açougueiro, ou para não sei o que, saber se veio de Adão e Eva, ou se evoluiu de primatas não humanos e tal. Poderia ser uma coisa completamente irrelevante também. Mas é um modo de pensamento. E aí sim, esse pessoal criacionista tenta votar projeto para incluir criacionismo, não sei o quê, mas que eu saiba, não tem nenhum projeto querendo colocar astrologia na grade curricular. Mas não me surpreenderia que isso aparecesse cedo ou tarde. E se por um acaso aparecer, vamos ver qual vai ser a reação e quem vai ficar com raiva e quem não vai. Porque é aquilo, as pessoas vão criticar naquilo que dói o calo delas. Eu estou usando o que eu sempre faço, eu estou criticando pseudociências, ou tipos de pensamento que eu acho que são prejudiciais. Então a minha maior crítica é quando a astrologia faz que nem a homeopatia e diz que tem fundamento científico, e nisso eu critico ela como pseudociência. Agora, no que diz respeito a um pensamento mágico, que faz com que as pessoas acreditem em coisas que interferem na vida delas, eu critico do mesmo jeito que eu critico o pensamento religioso. São duas coisas que eu critico aqui no meu canal. Então, não vejo tanta incongruência assim nas coisas que eu fiz. Mas, enfim, já fiz o meu meia-culpa aqui da insensibilidade que eu tive da forma que eu fiz essas comparações. Aí, para não dizer que era uma coisa de um lado só, né, coloquei aqui, esse foi o menos compartilhado dos tweets todos aqui, que para não esquecer, né, o ícone da direita, que já afirmou recentemente, para não dizer que é coisa do passado, né, que os astros interferem na personalidade das pessoas baseado em dados tirados da própria bunda, que é o Olavo, né, todo mundo sabe que eu tenho aí uma rusga com o Olavo, né, que eu não gostaria que tivesse ido pro lado pessoal, mas o velho não sabe pensar de outra forma, né. As discordâncias que eu tenho com ele em nenhum momento interferem no que eu sinto por ele como ser humano. Eu não acho que ele seja uma má pessoa, sabe? Até trocaria uma ideia legal com o Olavo, mas eu discordo das coisas que ele fala. Eu acho que ele é meio birutão. Ele foi astrólogo há muito tempo, ele ficou falando pra mim um monte de vezes naquela resposta que ele deu pra mim que esse negócio de astrologia, eu larguei, você tava no saco do teu pai, não sei o quê. Ou seja, na década de 70, alguma coisa assim. Mas recentemente ele falou com relação a essa questão da personalidade das pessoas. Recentemente ele falou sobre a questão de astrologia e tal, enfim. Mas o Olavo, eu concordo que ele é um ponto fora da curva dentro da direita, digamos assim. Que eu acredito que a maioria das pessoas que acreditam em astrologia ou que trabalham com astrologia devem ter um pensamento mais natureba, que é geralmente associado mais aos progressistas do pessoal de esquerda. Mas o Olavo, ele é um saco de gato, né? Ele tem uma série de idiosincrasias e ele é astrólogo. Então, eu tenho quase certeza que a maior parte do público dele acha a astrologia uma bobagem, mas continua seguindo ele fielmente, apesar disso. E recentemente teve até um caso também de uma menina aí que é do meio da astrologia, etc e tal, que também surtou, pirou na batatinha, etc. Enfim, aí são outros casos, são outros 500, não vou ficar comentando. E aí, no final, eu coloquei aqui, parem de normalizar a astrologia. Estudando 10 minutos de astronomia e comparando com outras ideias malucas, percebe-se que é baseado num amontoado de sandices. Parem de normalizar a astrologia. Simplesmente parem. E por que eu falei isso? Porque o problema não é as pessoas acreditarem em astrologia. O que eu vejo é que quase ninguém está criticando a astrologia, muito pelo contrário, fica passando a mão na cabeça, que de fato, se você for olhar dentro de um contexto mais amplo, é uma coisa menos relevante, é uma coisa menos urgente, talvez, porém eu discordaria que seria uma coisa que a gente deveria simplesmente ignorar e simplesmente não falar. Sabe? Então eu como comunicador, por exemplo, aqui no meu canal, etc e tal, você vê que eu, por exemplo, eu tenho sérias discordâncias com relação ao espiritismo, especialmente quando ele fala da questão científica. E não são todos os espíritas, eu sei, mas enfim, tem uma discordância. Mas eu nunca falei mal do espiritismo aqui no meu canal, eu pontuei, citei uma outra vez e tal, porque essa é a minha discordância principal com o espiritismo. Por quê? Porque realmente os espíritas não tentam enfiar a fé deles goela abaixo na minha garganta, eles não tentam aprovar leis, etc e tal, muito pelo contrário. Eles não são intolerantes, ou pelo menos não são
socialmente intolerantes. Se eu for conversar com espírita, eu já fui xingado bastante por espíritas, sendo que eu estava sendo respeitoso, mas eles não aceitavam o meu ponto de vista. Mas assim, aí é uma discussão entre duas pessoas. Mas em grupo, certo? Como grupo, o espiritismo é que nem o budismo, tipo, não tem tempo ruim. Então é óbvio que eu não vou ficar gastando tempo e energia falando do espiritismo. Quer dizer que eu não deveria falar do espiritismo, sendo que eu critico todas as religiões? Deveria. E um dia eu vou fazer, mas não vai ser agora. Vai ser mais pra frente porque tenho outras prioridades. Do mesmo jeito que eu não ia gravar um vídeo sobre astrologia. Eu ia só fazer um tweet. E virou essa maçaroca de coisas. Então, tipo, eu tô tendo que gastar aqui, sei lá, 2 horas que eu tô gravando esse vídeo aqui pra falar de um assunto que realmente não é prioritário. E por isso eu fiz um tweet. Porque o Twitter é uma rede menos relevante pra mim, é uma rede que tem menos seguidores, é uma rede que eu só falo meus pensamentos, que o pessoal, sei lá, não me levaria tão a ferro e fogo, né? Enfim, estariam só as pessoas que me seguem mais, e não aqui no YouTube, que estaria uma galera mais aleatória. Enfim, no fim das contas, acabei entrando nesse turbilhão aí. Tá? Então, o meu problema é com a normalização social da astrologia, como se ela não fosse um problema, e não estou dizendo que deveria ser uma coisa a ser prioritariamente atacada, mas é uma coisa que eu acho que a gente precisa criticar sim. A reação de muitas pessoas a esses meus tweets foi de quem nunca ouviu crítica, ou de quem não está acostumado a ouvir crítica. E aí no final, que foi também um outro tweet que podem me acusar de insensibilidade bem grande inclusive, mas é porque esse foi mais mal compreendido, eu devia ter escrito mais, na verdade, eu me fiz mal entender. Que eu falei que normalizar a astrologia não é diferente do que normalizar a ciência eugênica. E aqui eu não estou falando com relação a existência ou a crença de astrologia. Eu estou falando sobre a normalização da astrologia. Normalizar a astrologia não é diferente de normalizar a ciência eugênica, tá? Que já foi normalizada há muito tempo atrás e era efetivamente dita como ciência, né? Era o auge do positivismo, toda aquela coisa assim, né? As duas são baseadas em interpretações erradas da realidade, porque a ciência eugênica tinha um monte de furo do ponto de vista científico, né? Assim como a astrologia, e elas estão interferindo no futuro dos outros. Tudo bem, estão interferindo menos, talvez, do que, sei lá, a ciência eugênica, que era mais uma coisa realmente, né, que gerou o nazismo, etc. A minha comparação era por causa do determinismo. Então, o que acontece? A ciência eugênica, ela dizia que você tinha tal QI, ou tal coisa, ou tal não sei o quê, por causa da sua etnia, ou você tinha tal propensão à agressividade, etc. A astrologia, da maneira como as pessoas acreditam em geral, ela é assim também. Você tem uma tendência a ser assim, uma tendência a ser assado. Não interessa que depois o astrólogo vai falar que é para você lutar contra essa tendência. Mas eu discordo, porque você não tem nenhuma evidência de que você tem uma tendência ou outra simplesmente porque nasceu no mês X ou no mês Y. Tá? Você pode até ter essa tendência, mas não é esse o motivo, entendeu? E também não é por isso que você não deve lutar contra, se você for uma pessoa agressiva. Isso não tem a ver com a sua etnia, isso não tem a ver com a sua orientação, com nada. Tá? Então, nesse sentido, foi uma crítica que eu quis fazer, que eu acho que tinha semelhança, né, que tinha algum paralelo, né, que a ciência eugênica era determinística, assim como a astrologia costuma ser também. E o segundo ponto é também essa questão de que as duas são baseadas em dados errados da realidade e que pretendem ser científicas, né? A questão da ciência eugênica é que ela foi científica mesmo, e hoje ela é uma pseudociência, ela fez o caminho inverso. Enquanto que a astrologia, ela não, também foi ciência uma época, mas não era ciência ainda. No século XVII, XVI, a gente não pode chamar de ciência. Então hoje a astrologia, ela tenta dizer que tem aspectos científicos, quando na verdade não tem. Então, também faço meu meia-culpa aqui da insensibilidade de fazer uma comparação com esses dois temas, mas eu termino falando exatamente essa coisa, né? Reflitam sobre isso, é só o que eu peço. Eu só queria que as pessoas refletissem sobre isso. Por um lado, fui vitorioso, porque muita gente refletiu, uma galera começou a criticar e a fazer um fuzuê. Alguns amigos meus da divulgação científica vieram me apoiar, falar que realmente, apesar de eu ter feito algumas comparações que poderiam ser mal interpretadas, eu estava fazendo uma crítica que era necessária. Enquanto que outras pessoas, inclusive da divulgação científica, nem me taguearam e ficaram falando mal de mim ou fazendo críticas a mim, sem vir falar diretamente comigo, que eu também não entendi, porque a pessoa poderia muito bem ter trocado uma ideia comigo direto. Eu não sei porquê, a pessoa tem meu telefone, tem mensagem privada, tem um monte de coisa de poder falar comigo. Tipo, não entendi, sério, não entendi por que houve esse silenciamento, por que não colocou a minha tag, sei lá, eu achei isso muito bizarro, me pareceu que era uma tentativa de não se queimar. Tipo, eu virei, uma persona não grata, porque eu estava criticando talvez uma ideia que não é para ser criticada, talvez por todas aquelas coisas que eu já abordei aqui no vídeo, e se posicionar a meu favor talvez fosse uma coisa ruim, não sei, ou então poderia me criticar da forma como eu fiz, da maneira como eu fiz, mas preferiram não falar isso direto para mim, preferiram falar isso daí para os seus públicos, enfim, sei lá, X. Eu podia até ter retweetado. Sei lá, talvez tivesse alcançado mais gente. Mas, enfim, o pessoal prefere ficar ali. E, sei lá, nessas horas eu fico chateado. Eu fico bem chateado da maneira como... O público que não me conhece, o pessoal que tava me xingando aqui, nunca me viu na vida. Eles podem me xingar à vontade, eu nem sei quem eles são. O pessoal que eu conheço mesmo, que ficou fazendo esse tipo de atitude, eu fiquei triste. Fiquei triste, pessoalmente triste, na verdade. Agora, no grupo do pessoal do Science Vlogs, né, a discussão foi exatamente sobre como abordar isso. Como abordar a astrologia, como dizer as coisas. E eu concordo com as coisas que foram ditas. Tem até um texto muito legal aqui, né, que foi um texto que já é um pouco batido, um pouco datado e tal, por que os cientistas estão perdendo a luta na comunicação científica, né? E entre elas está, né, obviamente,
a maneira mais agressiva com que alguns divulgadores científicos ou ditos divulgadores científicos falam. Né? Então o Dawkins é sempre lembrado, o Neil deGrasse Tyson às vezes ele é um pouco mais grosseiro também, especialmente nessas questões que tangem a astronomia, né? Então a astrologia entra nas críticas principais dele. E mesmo desse jeito, eu ainda acho que a minha sequência de tweets, e aí agora pode ser que eu esteja só apenas num sistema de autodefesa, mas eu ainda acho que a minha sequência de tweets não foi tudo isso. Não foi tudo isso. E as pessoas que vieram me rotular dizendo, esse é o cientista ateu. Já entendi. É o cientista ateu, então ele não gosta de não sei das quantas e blá blá blá. Eu fui julgado, colocado numa caixinha por pessoas que não conhecem meu trabalho, por pessoas que não viram vídeos meus, por pessoas que não sabem do que eu falo, por causa de um tweet, ou uma thread, que seja, mas geralmente era um só, né? Um dos, né? Depende de o que a pessoa ficou mais ofendida. Ficou mais ofendida com a comparação com relação à eugenia, com relação a ser mandado embora por outros motivos, ou por causa da Terra plana. Da Terra plana ganhou, viu? Só pra avisar. Então as pessoas ficaram mais ofendidas com relação à Terra plana do que com relação à comparação com a eugenia, mas tudo bem. Então, isso é uma coisa que eu fiquei pensando, eu virei um monstro por pessoas que não sabem o que eu faço, não sabem o que eu falo, não sabem de onde eu vim, entendeu? Sabe? Estão acreditando num pedaço de um texto e na interpretação em cima daquele texto. Ouvir isso de pessoas que nunca me viram na vida, ou ler isso de pessoas que nunca me viram na vida, não sabem o que eu faço, é compreensível. Me dá um certo também assim, porque eu não gosto disso, né? Eu já sou xingado absurdamente por milhares de pessoas que nunca viram um vídeo meu, né? Então isso já me deixa um pouco doído, né? Já fico chateado com isso, né? Pelo menos me odeie com propriedade, né? Você quer me odiar, pelo menos assiste meus vídeos. Eu aceito críticas com relação ao meu modo de fazer divulgação científica, eu estou repleto de falhas, eu sei que eu deveria ter usado outros subterfúgios, outras maneiras de falar com relação a outros assuntos, né? E eu confesso que às vezes eu sou agressivo mesmo, quando eu falo sobre certas coisas, né? Então, por exemplo, exemplos de como eu fui agressivo, quando eu falei da homeopatia, né, eu fui uma pessoa agressiva nesse sentido, fui agressivo quando falei da fosfetanolamina, principalmente no segundo vídeo, fui agressivo quando eu falei da Arca de Noé lá do estado do, nem lembro agora se é Kentucky, Tennessee, que eu chamei de conto de fadas e tal. Tipo, fui agressivo nesses posicionamentos, mas eu não recebi crítica nessa época com relação a esse tipo de abordagem. Eu não recebi crítica das pessoas dizendo, olha, você está afastando as pessoas, você está fazendo as pessoas serem menos atenciosas, a coisa. Então, tipo, eu acho que essas críticas são válidas. Vem e fala comigo, comenta, faz isso, olha, do jeito que você está falando, tá errado, não sei. Não vi uma pessoa da divulgação científica, uma pessoa dos meios acadêmicos falando, olha, Pirula, você está abordando do jeito errado, assim, você está afastando as pessoas. Não, eu vi gente aplaudindo, é isso mesmo, é conto de fadas, é não sei das quantas, não, a fosfetanolamina tem mais que se ferrar, tá tudo errado. Não, eu também perderia a paciência, porque o Pirula tá certo. Com relação à astrologia, apertei o botão proibido. Apertei o botão que não deveria ser apertado. Oh, não, você agora está... Então eu fiquei muito chateado, porque eu fui acusado de coisas que não sou por pessoas que me conhecem. Estão dizendo que eu estou abordando de maneira errada, porque eu estou sendo agressivo, porque eu estou sendo não sei o que, porque eu não sei o que lá, sendo que foi um tweet, mas tudo bem, que fosse um vídeo xingando a astrologia de tudo quanto é jeito. E eu não vi uma pessoa dessas me xingando quando o assunto era outro. Ou seja, o que me faz acreditar que essa crítica não é a minha abordagem. Essa crítica é ao assunto. Ao assunto que não deve ser tratado, ao assunto que não deve ser tocado. Porque de alguma maneira, sei lá por quê, ele é vantajoso para alguém, ou ele é... Enfim, X. Não sei. Ainda tô assustado com o que aconteceu. Foi só no Twitter, tô trazendo essa polêmica do Twitter pro YouTube, né? Que o pessoal deve estar alheio, mas é porque eu gosto mais de falar do que de escrever. E é isso, tá? Não vou falar sobre astrologia como área de conhecimento, digamos assim, porque não é o intuito desse vídeo. O intuito desse vídeo era explicar os meus tweets. Tá? Teve um outro tweet que eu fiz também, falando que a astrologia é o novo target, porque eu tomei mais block e unfollow do que falando, sei lá, mal do Bolsonaro. Então eu falei que era um novo target, mas em nenhum momento quando eu falei que era um novo target, eu falei que era uma prioridade nova. Eu falei apenas que, pelo visto, tem uma área ali da pseudociência que ninguém está abordando direito, porque aparentemente está mordendo muita gente aí. Então, sei lá, foi isso que eu quis dizer. Né? Mas não pretendo fazer um cavalo de batalha com relação à astrologia. Agora eu pretendo fazer um vídeo sobre isso. Pretendo fazer um vídeo sobre isso especificamente, sobre astrologia, sobre o que pensa, o que não pensa, o que é científico, o que não é, o que é crença, o que não é. Pretendo. Vai demorar, porque não é a minha prioridade, eu tô cheio de coisa pra fazer, mas pretendo fazer e vamos ver se vai dar tudo certo. Sei lá, uma coisa, a meu ver, que é criticável como qualquer outra pseudociência ou qualquer outro tipo de pensamento enganoso. As partes que eu acho que eram realmente criticáveis eu já fiz o meu meia-culpa, mas como eu disse, essas não foram as que levantaram a maior raiva das pessoas, então ainda estou esperando explicações aí de entender por que foi esse fuss todo aí, tá certo? Se você conhece meu canal e você me acompanha há muito tempo, então você sabe do que eu sou, você sabe quem eu sou, você sabe como que eu me comporto, da maneira como eu ajo. Se você não me conhece, está chegando aqui de paraquedas, dê uma chance ao meu canal, assista alguns vídeos, pegue os antigos mesmo, pegue os novos, pegue o que você quiser, o assunto que você achar interessante. E se você gostou,
Veja se você está inscrito no canal. Se você não tiver, talvez seja uma boa chance. Se você achou que esse vídeo era interessante, se você viu alguma pessoa me xingando, compartilhe esse vídeo com ela. Quem sabe não seja isso que ela está precisando ouvir. Tá certo? Um abraço para vocês. Até breve.